dia. Na reta final da corrida à Casa Branca, os dois candidatos miram nos eleitores indecisos. Donald Trump e Joe Biden estão numa maratona pelos estados que podem fazer a diferença. Quase 95 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Na Turquia, uma menina de 3 anos foi resgatada dos escombros 65 horas depois do terremoto, que deixou mais de 80 mortos. A Alemanha e a Bélgica começam hoje um novo lockdown para frear a segunda onda da Covid. No Brasil, o número de vítimas passou de 160 mil, mas as mortes e casos caíram em outubro pelo 3º mês seguido. A chuva e a imprudência provocaram acidentes nas estradas durante o feriado. E as homenagens ao ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, um dos personagens mais marcantes da TV brasileira. Hoje é segunda-feira, do Fãs de Brasil da um alerta para quem vai pegar a estrada nessa segunda-feira. O movimento de veículos está maior por causa do feriado e muitos acidentes já foram registrados por imprudência dos motoristas e também por causa da chuva em muitos pontos do país. A Polícia Rodoviária Federal diz que o movimento nas estradas aumentou cerca de 30% em relação a um final de semana normal. Isso se reflete no número de acidentes. Um deles foi na BR-365, em Uberlândia, Minas Gerais. Uma van que seguia com 9 pessoas de Goiânia para São Paulo bateu numa carreta. O motorista da van, Amadeu Rodrigues Alves da Silva, de 65 anos, morreu no local. Neste caso, mais uma vez foi verificada a importância do cinto de segurança nessas situações, sendo que uma ocorrência que ao mesmo tempo tivemos vítimas fatais, outras vítimas nada tiveram. Amadeu foi piloto da Stock Car. Pelas redes sociais, colegas lamentaram a perda. Thiago Camilo, um dos principais nomes da categoria, disse que ele vai fazer muita falta. Muita gente que viajou nesse feriado de finados está arrumando as malas agora cedo para voltar para casa. A orientação da Polícia Rodoviária é planejar essa viagem de volta, sair mais cedo e dirigir com mais cuidado. Afinal, em várias regiões do país, tem chovido bastante. A dinâmica do dirigir no período chuvoso é outra, completamente diferente. A perda de aderência é muito maior. Então, em razão disso, é importante que a pessoa, primeiro, mantenha uma distância de segurança entre o seu veículo e o dos outros e também reduza a velocidade, principalmente nos trechos críticos. A imprudência ainda é o maior problema. Neste acidente em Anápolis, o motorista não usou o acostamento da BR-060 para fazer um retorno e bateu numa caminhonete onde viajavam 2 pessoas. Elas foram levadas para o hospital em estado grave. Na mesma rodovia, uma jovem de 24 anos que pilotava uma moto morreu ao bater num carro que trafegava na contramão. Segundo a polícia, o motorista estava sob efeito de álcool e também de drogas. A gente vê que é um acidente atípico. Mas que poderia ser evitado, né? Um veículo na contramão, ingestão de substância que não condiz com a direção, tanto o álcool quanto a cocaína. E, mais uma vez, se houvesse uma mudança de postura, talvez a gente tivesse um resultado diferente. E o fogo voltou a atingir a Serra do Amolar, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, nesse domingo. A chuva apagou os focos semana passada, mas um raio deu início ao incêndio no Parque Nacional do Pantanal e atingiu a vegetação que ainda não tinha sido destruída. Os focos que estavam dentro do Parque Nacional, no lado de Mato Grosso, se alastraram. As brasas espalhadas pelo vento entraram na reserva Curizal, do outro lado do Rio Paraguai, já em Mato Grosso do Sul. Brigadistas voltaram, então, às pressas para a região. As equipes estão trabalhando até durante a noite no combate às chamas e no resgate de animais queimados. O Pantanal teve o pior mês de outubro da história em focos de incêndio, segundo o INPE. Este ano, o Pantanal já tinha registrado os piores meses de março, abril, julho e setembro. E o ano de 2020 já é o pior da história. Vimos aí, né, queimadas em parte do país, chuva em outras partes com risco de acidente. Sabina Simonato já aqui para trazer a previsão do tempo então pra gente, Sabina, para esse feriado de finados. Bom dia. E Ana, um bom dia a você, bom dia a todos. Olha, no centro-sul do país, a segunda-feira
vai ser com temperaturas mais baixas, só que o sol já aparece. Já na outra metade, pegando norte e nordeste do país, tem risco aí de temporais. A pior área é essa que a gente... sul do Piauí, Sergipe e também norte de Minas Gerais. Atenção que a chuva vem com temporais, raios e ventania, tá? E olha, desde ontem tá chovendo muito forte no município de Itabuna, sul da Bahia. Dá uma olhada nas imagens. Várias ruas ficaram alagadas, algumas pareciam rios. Os carros ficaram encobertos, algumas pessoas tiveram que ser resgatadas por botes. Só hoje Itabuna acumulou 70 milímetros de chuva. Isso, para se ter uma ideia, corresponde a 57% da chuva do mês de novembro. São imagens de fato impressionantes e a chuva continua, viu? Agora a gente vai direto para Salvador, porque hoje são esperados 30 milímetros de chuva em Salvador. Aliás, a semana toda vai ser muito chuvosa na capital baiana. Os grandes volumes podem provocar alagamentos e deslizamentos de terra. O pessoal tem que ter muita atenção, viu, Ana? Aqui no Rio de Janeiro, como é que fica o tempo, Sabina? Tem que fazer isso. Olha, na segunda-feira vai ser de tempo firme aí para vocês, sem chuva, 25 graus de máxima. E aqui em São Paulo, olha, depois de um fim de semana chuvoso, frio, as temperaturas vão subindo aos poucos. Hoje faz 22 de máxima, garoou um pouquinho, tá? Tá mais quente do que ontem, quando a capital paulista registrou a tarde mais fria para um dia de novembro desde 2013, aliás. Bom, o tempo hoje fica firme em todas essas áreas que a gente destacou aqui em amarelo no nosso mapa. Nas áreas em verde tem previsão de chuva. É o caso de Manaus, por exemplo, onde os termômetros, vamos dar uma olhadinha nas máximas, eles chegam aos 29 graus hoje. Faz 28 em Palmas, 35 em Cuiabá, 24 em Florianópolis. E ó, já que a gente está falando de Florianópolis, a segunda-feira começou com geada em Santa Catarina. As imagens foram registradas no Vale do Caminhos da Neve, na Serra Catarinense. Dá uma olhada no pasto. Ele ficou coberto pelo gelo, agora a gente vê as folhas, né, todas cobertas pelo gelo. Fazia 4 graus quando amanheceu. Vamos dar uma olhadinha como novembro vai se comportar pelo país? Olha, no sul, atenção para estiagem, porque vai chover menos, viu? No Pantanal também tem previsão de pouca chuva e isso acende o alerta para as queimadas. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, mais chuva do que o normal. Já em São Paulo, fica mais seco. E boas notícias para o sertão nordestino, pois por lá são esperados grandes volumes de chuva e para o norte do país, a chuva também vai ajudar a aumentar, sabe o quê? O nível dos rios. Desejo uma ótima semana para vocês, viu, Ana? Para você também. Obrigada, Sabina. E os cemitérios do estado de São Paulo reabriram para visitas nesse feriado de finados. É preciso seguir, no entanto, uma série de regras. A Ananda Apple vai contar os detalhes para a gente, direto da capital paulista. Nós temos a Ananda aqui com as informações. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e galera. No vídeo de hoje, daqui a pouco a gente vê então as informações do cemitério de São Paulo. Agora sim, a Ananda aqui para falar com a gente. Você me escuta, Ananda? Trolando os ovos de Páscoa. E é o seguinte, eu te escuto. Você me escuta? Agora sim, bom dia. Legal, eu coloquei câmera na casa da professora Malvada. Bom dia, Ana Paula. Este é o cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo, um dos maiores e dos mais antigos. Tem 162 anos. É o antigo cemitério do Brás, onde as famílias italianas costumavam enterrar os seus mortos. Ele tem várias entradas, nós estamos numa delas. Agora tem uma pessoa fazendo a medição de temperatura na entrada, controlando se o pessoal está entrando de máscara, e isso é o que está acontecendo aqui. Mas hoje aqui em São Paulo, Ana, está um dia frio, com garoa que vai e vem, uma chuvinha fina, e assim como ontem, a expectativa é de que não tenha um alto número de visitantes, apesar da data, por causa da pandemia. As pessoas que vêm ao cemitério são, em sua maior parte, as mais velhas, que vêm colocar flores, que mantêm esse hábito, e hoje o dia não está convidativo e pessoas que não devem estar na rua, por isso um movimento menor. Ana.
É isso, todo cuidado ainda. Obrigada, Nanda. E o número de brasileiros mortos na pandemia passou de 160 mil. Vamos lá nas informações atualizadas agora há pouco pelo consórcio dos veículos de imprensa. O total de vítimas do coronavírus chegou a 160.104. O total de infectados, 5.545.000. Em 24 horas, foram 202 mortes e mais de 10 mil casos confirmados. A média móvel de casos ficou em 21.579, 2% acima de 2 semanas atrás. Isso aqui é um cenário de estabilidade. A média móvel de mortes recuou para 420, 16% abaixo de 14 dias atrás. Pelos critérios dos infectologistas, a curva de mortes voltou, então, agora ao cenário de queda. Outra forma de enxergar essa queda é analisando os números acumulados em cada mês. Em outubro, as mortes caíram 28% em relação a setembro e a gente vê, olha, que foi o terceiro mês seguido de queda. O mesmo acontece com os casos. Foram, vamos ver aqui, na comparação, 20% a menos aqui em outubro na comparação com setembro. Mas quando a gente olha para os estados, tem um sinal de alerta. 6 estados tiveram mais casos em outubro do que em setembro. São esses aqui que a gente registrou: Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A situação é mais preocupante no Rio Grande do Norte e no Amazonas, onde as mortes também subiram no mês de outubro. A gente vê agora há pouco os cemitérios em São Paulo nesse dia de finados, pois em Manaus, nenhum cemitério vai abrir hoje. Daniela Branches vai contar pra gente. Bom dia, Daniela. Mais antigas, só que tava crashando, não abre. Essa aqui foi a única. Bom dia, Ana, para você e para todo mundo. Olha, a gente está bem em frente ao maior cemitério público de Manaus, o Nossa Senhora Aparecida, onde a maior parte das vítimas de Covid-19 foi sepultada. Aqui nós vimos cenas fortíssimas nos meses de abril, de pico da pandemia, quando eram realizados até 140 sepultamentos num único dia, quando a média diária é de 35. Naquele período, trincheiras foram abertas para enterros coletivos, carros funerários faziam filas e carros frigoríficos foram instalados para guardar corpos que não eram enterrados a tempo. E olha, desde abril os cemitérios de Manaus estão com restrições. Só entram pessoas para enterros em números limitados. Hoje a Prefeitura de Manaus vai fazer uma homenagem bem na rua que dá acesso à área onde a maior parte das vítimas de Covid-19 foi enterrada. Nessa estrutura montada, 9 líderes religiosos vão fazer as homenagens numa transmissão pela internet. Ana. Obrigada, Daniela. E as funerárias entraram em greve na Espanha porque não estão conseguindo atender a demanda depois da disparada de casos e de mortes da Covid. Essa greve retrata bem a segunda onda de infecção na Europa. Cecília Malan vai trazer mais detalhes pra gente. Oi, Cecília. Entre na carregue. Tá, é aquela mesma missão. Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Essa greve retrata a gravidade da situação. Os sindicatos que representam as funerárias dizem que precisam de mais funcionários e mais subsídios do governo. Sem isso, os sindicatos alegam que os funerais vão atrasar novamente, como